Boa noite, pessoal. O meu nome é Caetano, eu tenho 42 anos de idade. O relato que eu irei contar não aconteceu comigo. Na verdade, o meu avô me contou e eu achei que seria legal compartilhar com vocês. Tudo começou no interior do município de Viamão, na nossa terra no Rio Grande do Sul. Isso aconteceu há mais ou menos 50, 60 anos atrás. Naquele tempo, era mais interior ainda. E se deu lá um caso muito intrigante. Naquelas estradas rústicas, onde veículos sobre rodas eram carros, caminhões e até carroças, porém pouco transitavam. O meio de locomoção do homem do campo para as grandes distâncias era principalmente o cavalo. Quem era de lá pouco saía da região. Asfalto era uma coisa rara. E uma viagem para a cidade, se não fosse de carona com os caminhões que levavam a produção das pequenas propriedades, era coisa de 1 ou mais dias. Os empregados das instâncias das chácaras, então em seus raros momentos de folga e socialização, iam para o policho que lá havia. O policho é um lugar para beber, conversar e saber das notícias. Para quem não sabe, policho chama-se lá no sul, que é um tipo de estabelecimento comercial. É uma mistura de bar, armazém de secos e molhados, pequeno bazar e até agropecuária, coisa bastante comum ainda no sul do Brasil ou no Uruguai, onde a palavra policho é originária. Porém, nesse lugar, no entardecer do domingo, os homens se reuniram para uma bebida e um carteado. Na verdade, estavam jogando pife, e entre eles 2 se destacavam, mas eu não tenho permissão aqui para divulgar o nome de ninguém nessa minha história, então eu não irei fazer isso. Acontece que o primeiro desses 2 homens era metido a não ter medo de nada, é o tipo valentão, mas como era um grande contador de vantagens, tinha certa fama de mentiroso quanto à sua coragem, mas também tinha fama de brigão, por isso ninguém lhe duvidava na cara sobre os seus feitos e as suas conquistas tão exageradas. Já o outro era um legítimo come-quieto. Eu sabia até de algumas de suas peripécias e principalmente de alguns dos seus casos amorosos. Mas ele em si de nada falava, e nem se gabava, e nem sequer confirmava. E quando questionado, limitava-se a rir, dava aquela risadinha de canto de boca, o que era de se estranhar. Porém, os 2 eram grandes amigos, e nesse dia o papo correu solto, tão solto que poucos notaram a noite chegar. Com a bebida, a noite quente e bonita e o jogo já cansando, é aí que começaram as histórias de assombração. Todo mundo tinha pelo menos uma para compartilhar, e o que mais contava era sem dúvida o papudo, uma mais absurda e heróica do que a outra. O pessoal já se segurando para não rir, né? Mas eis que ele se superou. Ele contou uma história daquela bem cabeluda. Ele contou que certa vez ele estava cavalgando em uma noite de lua cheia. Foi quando de repente um lobisomem apareceu para ele. Ele, bravo pelo susto que havia tomado, ele puxou o seu chicote e chicoteou o bicho. O bicho aprender a não assustar ninguém. E o pessoal se segurando para não rir. Quando então ele fez uma comparação exagerada entre a sua imagem com o lobisomem, o São Jorge e com o anjo caído em forma de dragão. Afinal, a luz estava lá no céu. Foi então que o pessoal não se segurou mais, e as gargalhadas foi geral, como já era de se esperar. O cara ficou bravo, xingou, bateu na mesa e chutou o banco. Em seguida, montou no seu cavalo e foi embora. Claro que isso deixou um clima ruim no lugar. Afinal, todos ali eram amigos, e no fundo queriam o bem do sujeito, que apesar de mentiroso, ele era uma boa companhia. Era um homem trabalhador,
Eis então que o Come Quieto teve uma grande ideia. Ele queria dar um susto no seu amigo Valentão, e assim talvez ele poderia perder um pouco da pose e não levasse tão por mal as brincadeiras dos seus companheiros. Os outros não arriscariam algo assim, mas ele era daqueles que se arriscava, e se arriscava até demais, e arriscaria pela raiva do amigo, para não perder a oportunidade de fazer o que hoje a gente chama de sacanear. A estrada por onde o fanfarrão seguiu fazia uma grande curva fechada em C e terminava em uma grande porteira no qual todos diziam ser mal assombrada. Cada um contava uma história diferente do lugar, mas todos concordaram que era um lugar sinistro e que, no mínimo, causava um grande mal-estar em quem passasse por ali. Até por isso, ninguém gostava de passar por ali não, com aquela imensidão de campos e de matos, e ninguém por perto, principalmente sozinho e principalmente à noite. Todo extremo esconde o seu oposto, e se o sujeito gostava tanto de contar causos de coragem, principalmente em frente a outras pessoas, é porque algum medo ele tinha, pensava o Come Quieto. Ele, que não acreditava nessas coisas, idealizou então o seguinte: ele cortaria caminho pelo mato que existia entre o C da estrada, seguindo uma linha reta entre o bolicho e a portaria, e chegando lá antes do sujeito Valentão. Então o Come Quieto deitaria sobre a travessa da porteira, que era suficientemente larga, e quando seu amigo Valentão se preparasse para descer do seu cavalo para abrir a porteira, ele estaria ali parado naquele ponto, e ele lá de cima lhe tiraria o chapéu e dando-lhe um susto em seguida. Rindo depois de contar o plano aos outros e sem tempo a perder, ele atravessou a estrada em frente ao bolicho e se embrenhou no mato, e momentos depois pela estrada, o cara chegava na porteira, apreensivo por estar naquele lugar, mas o seu cavalo estava calmo, e era uma crença na época e até hoje em dia, no qual os cavalos sentem coisas do outro mundo. E talvez pode até ser verdade mesmo. Por isso, a calma do cavalo o acalmava também. Ele chegou em frente à velha porteira e, quando se preparava para descer do cavalo e abrir, alguma coisa tirou o seu chapéu. Então ele olhou em volta, mas o chapéu não havia caído, tinha sumido. Alguém tinha tirado o chapéu na cabeça dele. Em seguida, uma risada perto demais daquele lugar, onde ele não via ninguém. Então isso foi o suficiente para ele fazer o cavalo voltar a todo galope pela estrada por onde tinha vindo. Cruzou em frente ao bolicho e continuou. Seguiu fugindo aquela noite. O Valentão passou no galpão de alguns amigos e disse que não iria voltar a passar pelaquela porteira de jeito nenhum. No outro dia, foi até lá acompanhado de mais 2 amigos, e foi um deles que acabou encontrando seu chapéu sobre a travessa da porteira. Voltaram e foi a história ser contada, para as gargalhadas tomarem conta do lugar. No fim, até o Valentão acabou rindo pela peça que o Come Quieto lhe pregou, pois haviam contado para ele. E o riso até teria continuado, se não fossem por 2 fregueses habituais que não tivessem entrado lá, com expressões tristes e assustadas. Uns disseram que foi algum marido traído ou outro tipo de desafetos vingativos. Outros já acharam que foi bandidos ou algum desses loucos que matam pessoas e ninguém descobre o real motivo, se é que existe algum. Falaram até em coisas do outro mundo, embora tenha ficado muito claro que aquilo era coisa com faca. No matagal que existia entre o boliche e a porteira velha, jazia morto o Come Quieto, esfaqueado pelas costas enquanto iria fazer uma brincadeira com seu amigo. E fica para a imaginação de vocês ouvintes saber quem que pegou o chapéu e quem riu do medo do Valentão.
já que o Come Quieto morreu antes mesmo de fazer a brincadeira planejada. A porteira, até onde eu sei, está lá até hoje. A estrada mudou, mas ninguém tirou a porteira de lá. Apenas a deixam aberta no meio daquele campo. Já pensei em ir até lá para ver de perto o local, mas eu não fui. E quando ocorreu a oportunidade de eu ir, era para ir sozinho. E sozinho eu não vou. Até hoje em dia existe esse mistério. Quem fez aquela atrocidade com o Come Quieto? Deixa aí nos comentários o que vocês acham. Eu desejo a todos vocês uma boa noite. Esse relato vai nos levar até uma região do município de Conselheiro Mairinque, no estado do Paraná. Em uma fazenda distante da cidade, moravam várias famílias que também trabalhavam ali. Um dos moradores, chamado Raimundo, viveu momentos de pavor em uma noite enquanto voltava para casa, por uma rua escura, ladeada por uma vegetação que deixava o lugar ainda mais assustador. Um dia antes do acontecimento, o amigo do Raimundo, chamado Jurandir, contou sobre uma experiência desagradável pela qual passou enquanto voltava para a fazenda montado em sua mula. Mas Raimundo não acreditou na história e disse que o amigo estava bêbado, imaginando e inventando coisas. Disse também que na próxima noite ele iria fazer o mesmo trajeto e nada iria acontecer com ele. Mas Raimundo estava enganado. Por sua arrogância e falta de fé no relato do seu amigo, ele receberia uma lição da qual nunca se esqueceria. Em um certo ponto da estrada, o animal que o Raimundo montava ficou assustado com algo estranho que estava se movendo perto deles. O animal parou e, mesmo com a insistência do seu dono, ele se negava a prosseguir. Alguns segundos depois, aquele cavaleiro solitário também avistou um vulto parado na frente deles. E era aquilo que estava impedindo a passagem do animal. Naquele momento, o Raimundo se lembrou da história contada pelo seu amigo, pois ali na sua frente estava parado o espírito do churrasqueiro do diabo. Há uma lenda sobre esse assustador churrasqueiro. Ela diz que o antigo trabalhador de uma das fazendas da família Souza, nas terras que foram adquiridas do antigo proprietário Mairinque, ao ser expulso da fazenda devido à sua prática de maltratar os animais, ele ficou rondando as propriedades da região durante vários anos, e isso como mendigo. Esse homem se divertia com o sofrimento dos animais dos quais ele sacrificava. Aquele malfeitor se alimentava de gatos, cachorros, galinhas que eram furtados das fazendas. Muitas vezes, ele sacrificava o animal somente pelo prazer de vingança. Isso tudo contra os seus antigos patrões. Certa vez, 2 empregados entraram na mata para procurar alguns animais que tinham fugido da fazenda e acabaram encontrando o churrasqueiro do diabo. Ele estava sendo asfixiado por um pedaço de carne. Aqueles 2 homens então tentaram socorrê-lo, mas não tinham conhecimento algum sobre o que deveriam fazer. Então eles amarraram o homem sobre um cavalo e foram até a cidade em busca de um médico, mas quando chegaram lá, já era tarde demais. Depois daquele episódio, as pessoas tinham medo de passar pelas estradas no meio da mata após a meia-noite, pois acreditavam na presença da alma penada do churrasqueiro do diabo. Todos os que disseram tê-lo visto afirmavam que o coisa ruim aparecia na frente deles e segurando uma vara em brasa. Aquilo batia nos cavalos e nos cavaleiros, fazendo-os fugir dali. Alguns homens tinham até vergões em suas costas, que não saíam por nada. Era como se eles tivessem sido marcados com algum tipo de ferro quente. E também não era difícil encontrar os animais como cavalos, bois e cabras e ovelhas, com parte dos seus pelos queimados.
Isso sempre acontecia durante a noite. De vez em quando, surgem alguns desavisados na região, que ao passarem durante a madrugada, naquelas estradas, eram atraídos pelo cheiro de carne assada e, com fome, seguiam até o ponto onde se encontrava o espírito do mal. E no desespero para escapar das agressões, alguns cavalos, mulas ou burros derrubavam seus montadores e debandavam-se pelo meio do mato. Já para os cavaleiros, não restava outra alternativa, ao não ser fugir com as próprias pernas. Enquanto corriam, eram agredidos com violentas varadas em suas costas, e alguns até falavam que não era vara, mas sim algum tipo de espeto de ferro fino em brasa. Alguns moradores da cidade conheciam bem a história do churrasqueiro do diabo, mas brincavam dizendo que aquilo não passava de caos inventado pelos caipiras, a fim de mantê-los afastados da zona rural durante a noite. Mas alguns ladrões de galinha, principalmente em épocas festivas de final do ano, viveram maus momentos ao se aventurarem pela mata durante a noite, na intenção de praticar furtos nas fazendas da região. E nos finais de semana, alguns empregados da fazenda saíam em busca de diversão na cidade, pois muitos preferiam dormir no banco da praça ao invés de voltar para casa durante a noite. Numa madrugada, a esposa do Raimundo ouviu os latidos e barulho das patas dos animais chegando em disparada. Ela rapidamente acordou seu marido enquanto ouvia alguém chamando por ele. Raimundo levantou-se e saiu para ver quem havia chegado. Ele abriu a porta e viu que era seu amigo e também morador da fazenda, que estava montado numa mula ofegante devido à distância percorrida em grande velocidade. Antes mesmo de se apear de sua mula, Jurandir começou a falar detalhadamente sobre o que havia acontecido com ele, enquanto o mesmo voltava, pois no meio do caminho a mula parou e queria voltar pela estrada escura, enquanto Jurandir a forçava em ir para frente. A mula começou a balançar sua cabeça, respirava fazendo muito barulho com suas narinas, enquanto batia com força as suas patas no chão e caminhava para trás. Naquele instante, Jurandir disse que sentiu seu corpo tremer e sentiu também os seus cabelos ficarem arrepiados. Foi então que ele descobriu que estava assustando a sua mula, e após olhar, ele viu que havia um vulto parado diante deles. Aquele vulto era escuro e tinha a silhueta de um homem, e com uma das mãos segurava algum tipo de vara brilhante. E quando aquele homem levantou-se os braços e precipitou-se contra a mula e seu montador, Jurandir deu um salto da sua montaria, pegou uma pedra e jogou contra o sujeito desconhecido. Jurandir disse que tinha certeza de ter acertado o alvo, mas não ouviu nenhum gemido de dor, e silenciosamente o vulto acabou desaparecendo, e ficou somente o cheiro de churrasco naquele lugar. Jurandir então lembrou-se da história da alma penada do churrasqueiro do diabo, e por pouco Jurandir ficou sem mula. Após o desaparecimento do vulto, a mula saiu em disparada, mas o Jurandir conseguiu segurá-la pelas rédeas. Depois de montar rapidamente, bateram em retirada sem olhar na retaguarda. Aquela mula só parou de correr quando chegou diante da casa do seu Raimundo. Depois de ouvir o relato do amigo, o Raimundo deu uma risada porque não acreditou naquela história e ainda disse que seu amigo estava bêbado. Então o Jurandir o desafiou, pediu para ele fazer o mesmo trajeto na noite seguinte. O Raimundo aceitou somente porque queria mostrar que tudo aquilo não passava de baboseira. No amanhecer daquele dia, Jurandir contou aos outros empregados da fazenda sobre a conversa que teve com o patrão durante a noite. Eles fizeram até apostas. Uns acreditavam que o patrão iria cumprir o acordo, mas outros diziam que não. Naquele dia só se falava sobre aquele assunto na fazenda. O dia passou e a noite chegou. Raimundo chamou um dos empregados e disse que iriam juntos até a cidade e pediu para ele preparar os cavalos.
Nem se passava pela cabeça do Raimundo que todos já estavam sabendo sobre o desafio entre ele e o Jurandir. O empregado selou os cavalos e pouco depois seguiram o caminho da cidade de Conselheiro Mairinque. Na fazenda os homens não foram dormir. Todos queriam ver a cara de assustado do patrão quando ele chegasse. E em meia comilança e bebedeira, foi criado um clima de festa entre eles. Na cidade, tudo estava bem com aqueles dois que vieram da fazenda. Depois de colocarem seus cavalos num lugar seguro, com comida e água, seguiram até uma pizzaria, onde ficariam até o seu fechamento, que era às 11h30 da noite. Enquanto caminhavam de volta até o local onde haviam deixado seus cavalos, o amigo do Raimundo fingiu que estava muito embriagado, talvez por medo de pegar a estrada durante a madrugada. Então achou melhor permanecer na cidade até o amanhecer. Raimundo então pegou seu cavalo e seguiu sozinho de volta para a fazenda. Quando já estava bem afastado da cidade, mas ainda longe de sua casa, o solitário cavaleiro começou a sentir um cheiro forte de churrasco. Foi então que ele pensou: a cidade e a fazenda estão distantes daqui, e esse cheiro de carne assada não poderia chegar a esse lugar. Será que alguém estaria fazendo churrasco no meio do mato? E sem muita pressa continuou seguindo seu caminho. Alguns minutos depois, aquele cheiro ficou mais forte e o cavalo estava ficando impaciente. Alguma coisa estava incomodando aquele animal. Simultaneamente, enquanto o vulto aparecia na frente deles, o cavalo começou a relinchar, empinou-se e derrubou seu cavaleiro. Aquele vulto, segurando o espeto de fogo, investiu violentamente seus golpes contra o Raimundo, que o mesmo caiu e saiu correndo gritando enquanto viu seu cavalo desaparecendo em meia escuridão. Raimundo confessou que aqueles 5 minutos levando uma surra foram os piores momentos de sua vida. Ele corria enquanto sentia-se arrependido por não acreditar naquele caos. Agora ele tinha certeza daquela presença maligna nos arredores de sua fazenda. E depois de um tempo de mais ou menos 1 hora correndo e caminhando, sem parar, Raimundo chegou em sua casa. Os seus empregados, que ainda estavam acordados e preocupados, depois de terem visto o cavalo chegar sozinho. Estes mesmos empregados vieram correndo de encontro ao patrão, e não houve nenhum sorriso e nenhuma risada ou piada, mesmo contrariando a vontade, mas porque eles viram que o homem precisava de medicamentos e foram ajudá-lo. Raimundo chegou com marcas em suas costas, as suas roupas estavam rasgadas e haviam sinais de queimaduras pelo corpo. Depois do ocorrido, Raimundo parou de duvidar das histórias de assombração. Ele podia até não acreditar, mas ficava calado para não brincar com as coisas ocultas. Em menos de um mês, após aqueles acontecimentos, Raimundo foi até o lugar onde os outros 2 homens haviam encontrado o churrasqueiro do diabo caído, enquanto o mesmo se engasgava com um pedaço de carne. Acreditava-se até que era carne de gato, pela grande quantidade de pele jogada ao redor de onde ele morava. Raimundo então ordenou que lhe fosse construída uma pequena capela e trouxe também um padre para fazer uma prece pela alma daquele infeliz. Por enquanto, aquela região deixou de ser assombrada. Bom dia, ser de luz. O meu nome verdadeiro é Natanael, pois o meu nome de trabalho é Gitano. Nasci em Belo Horizonte, Minas Gerais. Sou bisneto de ciganos e vim com o dom da clarividência, que é o mesmo que ver a clara, e a audioevidência é o mesmo que ouvir a intuição, que é o sentir. Desde pequeno, sempre tive a minha mediunidade extremamente apurada. A minha avó cuidou de 13 filhos, através da cartomancia. Já a minha mãe fez o mesmo feito que a minha avó. Ela me criou através da cartomancia.
Eu sou filho único e tenho 28 anos de idade. A minha maturidade e elevação espiritual é de 70. Mas vamos ao relato. O caso ao qual eu irei relatar agora foi no ano de 2019, quando eu estava trabalhando em um bar. Todos nós sabemos que um bar é um lugar extremamente carregado, onde os espíritos famintos por uma bituca de cigarro, ou um restante de cerveja, ou até mesmo os espíritos zombeteiros da prostituição, das drogas e da contenda, estão neste ambiente. Em uma certa noite, para ser mais exato, em uma quinta-feira, 1h14 da manhã, estava eu sozinho no bar onde eu trabalhava. Eu estava lavando os copos e talheres para deixar tudo organizado para o próximo turno, quando meu chefe chegasse para reabrir o comércio. O bar tinha 3 enormes portas, as 2 portas laterais, e não havia nenhum movimento no bar, e tampouco na rua. A rua estava totalmente deserta, e deixei apenas a porta do meio semi-aberta e segui lavando os copos e talheres, quando de repente, para um motoqueiro, um homem cuja aparência deveria ter entre 38 a 40 anos de idade. A sua pele era negra, com olhos verdes claros e de extrema beleza. Ele estava com uma calça preta, como se fosse uma calça social, e uma camisa branca. O homem deveria ter em média 1,80 de altura e o seu corpo era bem malhado. Mas antes dele chegar e parar com a sua moto na porta do comércio, eu havia sentido um cheiro forte de enxofre e ao mesmo tempo de flores. Quando o motoqueiro entrou dentro do bar, ele puxou uma cadeira e sentou-se. Eu estava lavando os copos e talheres. Virei, olhei para ele e perguntei a ele o que o mesmo desejava. Ele olhou no fundo e disse qualquer coisa. Então eu perguntei: qual bebida você quer? E ele seguiu dizendo: qualquer coisa. Eu peguei uma cerveja, ao qual eu não irei dizer o nome, porém era mais cara que uma garrafa de 600 ml. Eu coloquei sobre a mesa e o servi um copo. Ele disse muito obrigado. Eu perguntei se queria comer algo e ele disse qualquer coisa. Eu fritei algumas batatas, fritei torresmo, que é muito comum aqui em Minas Gerais, no caso torresmo, fígado e cebola, e coloquei sobre a mesa. E disse a ele bom apetite. E voltei ao meu trabalho. Para que vocês possam ter uma imaginação sobre o lugar, eu estava sobre a pia, atrás de mim o balcão, atrás do balcão as mesas, e ele estava sentado em uma mesa mais próximo do balcão. Como eu estava de costas para ele, havia um pequeno espelho na minha frente, ao qual foi colocado propositalmente para que pudesse ver quem entrava ou saía do bar. E foi através desse pequeno espelho que eu observei que ele estava olhando para mim, com seus olhos bem fixos, e a sua respiração estava muito ofegante. Percebi também que ele não havia até então tocado na cerveja, e tão pouco nos petiscos que eu havia servido. Eu achei tudo aquilo muito estranho e continuei fazendo o meu trabalho. Quando eu terminei de lavar os copos e talheres, eu me virei para ele e perguntei: e aí, tá gostoso os petiscos que eu lhe servi? E ele não me respondeu nada. Ele pegou o copo, deu um gole na cerveja e colocou o copo sobre a mesa novamente. Então eu perguntei: quer mais alguma coisa? Ele não me respondeu. Me virei novamente para a pia, para secar a pia e colocar as coisas no lugar. Quando de repente eu senti o ambiente ficar extremamente gelado, lembrando que no dia estava fazendo um calor infernal. Eu não tinha ventilador, tampouco ar-condicionado no bar. Os ventiladores estavam fazendo manutenção e o lugar estava extremamente gelado. Quando eu estava terminando de organizar a pia, eu sinto um forte tapa sobre o balcão. Eu me assustei e quando me virei, ele estava quase entrando no meu local de trabalho. O meu susto foi tão grande que eu quase peguei uma grande faca que tinha atrás do balcão embaixo do caixa, pois naquele horário, mais a localidade onde eu trabalhava, era um lugar de extrema periculosidade. Foi então que ele disse:
No próximo ano virá um vírus para cá, para esta terra brasileira, esta terra mestiça, esta terra climática. E esse vírus virá para ceifar muitas pessoas. Acredito que ele estava dizendo sobre o corona. Então ele continuou falando. E você, a sua mediunidade irá multiplicar. É hora de despertar. É hora de despertar. É hora de despertar. Ele disse isso para mim por 3 vezes. Ele estava com muita fúria. E no final ele disse: o seu dom e a sua mediunidade é extremamente forte. Bom trabalho. Na hora eu fiquei pálido. Eu não tinha reação. Eu já não sabia mais onde eu estava. Eu vi que os seus olhos estavam como se fossem pequenas brasas. E a sua fisionomia havia mudado. Eu vi uma grande aparência do mal sobre a sua face, mas ao mesmo tempo eu conseguia ver um lado angelical em sua face. Era como se fosse um demônio e um anjo ao mesmo tempo. Eu fiquei sem entender aquilo. Ele pegou o capacete, colocou sobre os braços. Foi então que eu perguntei: Senhor, qual é o seu nome? Ele olhou para trás, deu um sorriso de lado e uma pequena risada e disse: humanos, como são tontos. Eu fiquei sem entender, porque ao mesmo tempo que sentia uma boa presença, eu também sentia uma má presença. Então eu tentei falar um pouco mais alto, pois a minha voz estava embargada por conta do medo e da apreensão. E disse: Senhor, falta pagar o que deve. Ele então pegou uma nota de 100, junto a mais outras diversas notas. Essas notas eram de vários outros países. Percebi dólar, euro, libra, entre outras. Estas notas estavam dentro de um pequeno saco de pano que ele havia tirado de dentro da sua calça. E ele perguntou: qual dessas notas eu posso pagar? Eu fui e peguei uma nota de 100 dentro deste pequeno saco de pano. Em seguida eu falei para ele: espera um minutinho que eu irei pegar o seu troco. Ele saiu com o capacete ainda na mão e foi embora com a moto sem capacete, sem segurança e sem nada. Eu estava sem entender absolutamente nada. Eu estava completamente estarrecido com tudo o que havia acontecido. Então eu coloquei o dinheiro no caixa, fechei o bar e vim embora descansar. No dia seguinte, o meu patrão me liga e me diz: Natanael, eu não me importo que você faça alguma coisa para comer ou então tomar cerveja depois do seu expediente, mas por favor, guarde, limpe e come tudo que você preparou para consumir. Foi então que eu disse a ele: realmente, eu deixei as coisas em cima da mesa, mas você não vai acreditar o que aconteceu. Foi então que eu contei todo o ocorrido para ele. Eu expliquei que os produtos que estavam sobre a mesa não eram meus. Eu contei a história para ele e ele ficou sem acreditar. Então eu disse: se você não estiver acreditando em mim, puxe nas câmeras, pois ele havia instalado uma semana antes 2 pequenas câmeras no comércio. Eu ainda disse: para que você possa acreditar em mim, eu deixei uma nota de 100 embaixo do envelope do caixa, pois eu já havia fechado o caixa. Foi então que ele viu que realmente havia uma nota de 100, pois quando ele puxou as imagens nas câmeras que estava conectada no telefone, ele viu que eu servia realmente uma mesa, e que eu coloquei cerveja e que eu coloquei os petiscos, e que eu estava conversando com alguém. Porém, não havia ninguém. Ele ficou muito abismado e pensou até que eu estivesse ficando louco. Porém, quando ele viu que estendi a mão sobre algum lugar que para mim e na minha visão era um pequeno saco de pano, e que do nada surge uma nota de 100 em minha mão, ele acabou ficando boquiaberto. E mais uma coisa, no qual eu não havia percebido, é que tinha uma prova real, pois havia o rastro do pneu da moto dele que estava em frente ao estabelecimento, sem contar o cheiro de enxofre e flores, que acabou ficando impregnado no bar por 7 dias. Depois desse dia, eu acabei trabalhando naquele bar por mais um mês, pois a minha mediunidade de fato havia multiplicado. Ou melhor, ela acabou triplicando. Acreditem, esse caso é real.
e este é o primeiro de muitos, mas muitos casos que eu irei relatar para vocês. Um forte abraço. Boa noite. O meu nome é Thelma. Tenho 32 anos de idade. Eu moro na cidade de Timóteo, em Minas Gerais. Hoje eu irei relatar um fato que aconteceu e ainda está acontecendo comigo. Bom, tudo começou no ano de 2012. A minha mãe e os meus irmãos não tinham o que comer. Passávamos por uma situação financeira muito difícil. Quando não conseguíamos uma cesta básica, catávamos lixo na rua para comprar o mínimo necessário para a nossa sobrevivência. E o dinheiro com a venda do lixo não era o suficiente, então o jeito era catar comida na feira. Eu nunca aceitava essa situação. Eu sentia a raiva dos meus pais, achava que a culpa era deles por terem sido tão acomodados com a nossa miséria. Pois bem, um certo dia, a minha mãe acordou muito chateada com meu pai, e como era de costume, ela já saiu da cama o amaldiçoando a tudo e a todos. E a frase que mais saía da sua boca era: "Eu odeio vocês. Era para vocês terem nascidos mortos. Vocês só prestam para infernizar a minha vida. Se eu estivesse me casado com outro, com certeza a minha vida não seria assim." Eu ficava muito magoada com todas aquelas palavras que saíam da boca da minha mãe. Eu pensava nisso todo o tempo. Nesse dia, eu resolvi sair de casa bem cedo. Apenas a tristeza, o caniço e um cesto feito de tala e um cutelo me acompanhavam. No caminho, o ódio me consumia por dentro. Não sei se era da minha mãe ou da vida que eu vivia. Só sei que a minha vontade era de acabar com tudo. Me sentei na beira de um riacho e comecei a pescar. Joguei um anzol e comecei a pegar alguns lambaris. A minha esperança era de conseguir pegar uma boa quantidade de peixes para chegar em casa e ver o sorriso da minha mãe diante de tanta fartura. Fartura essa que ela não via há muito tempo. Ao longe, comecei a ouvir um assovio. Em seguida, outro e depois mais outro. Por eu ser uma garota muito da moleca, acabei respondendo da mesma forma. E com o passar do tempo, eu acabei percebendo que do nada, aquele assovio havia parado. Porém, eu continuei assoviando para ver quem que seja que estava assoviando também. Quem sabe poderia até me responder. Eu já tinha os meus 16 anos de idade e não tinha medo de nada. Eu não acreditava em nada dessas histórias de entidades e espíritos. Nada disso. No silêncio da pequena mata, eu percebi que um cheiro forte e muito ruim impregnou o ar. Senti como se fosse um animal passando o rabo peludo nas minhas costas. Eu olhei para trás e não via nada perto de mim. Naquele momento eu acabei me arrepiando por completo. As minhas mãos tremiam feito vara verde. Eu sentia algo peludo acariciar as minhas costas. Porém eu não via nada. Na verdade, não havia nada atrás de mim. Eu fui perdendo as forças até segurar a minha vara de pesca. Os assovios retornaram, mas agora estavam bem próximos do meu ouvido. Uma dor de cabeça insuportável foi me dominando, até que eu caí no chão e acordei já no pé da noite, com 2 homens me jogando água no rosto e perguntando se estava tudo bem. Levantei cambaleando e ainda com muita dor de cabeça. Os homens que me socorreram disseram que quando me encontraram, eu estava possuído por um demônio. Contaram que eu dava gargalhadas e gritava que mataria ela hoje, e que em seguida eu me jogava no chão e começava a me debater.
De fato, eu estava completamente imunda na terra, mas eu não me lembrava de absolutamente nada que havia acontecido naquele local. Quando eu cheguei em casa, a situação não ficou boa não. A minha mãe estava completamente descompensada e a única coisa que ela sabia fazer era brigar comigo e me praguejar. Ela dizia: um demônio desse que sai de casa para pescar e demora uma eternidade. Os seus irmãos estão morrendo de fome, sua miséria. O diabo não presta nem para te levar. Ao ouvir essa frase de que o diabo não prestava nem para me levar, eu realmente fiquei preocupada e comecei a ligar os fatos. Mas eu não comentei nada com ninguém. Aliás, esta era uma frase que não saía da boca da minha mãe. O diabo não presta nem para te levar. Até quando saímos de casa e pedimos a bênção, qualquer mãe normal responderia: Deus te abençoe. Porém, a minha mãe sempre dizia: o diabo que te carregue. Isso me machucava no fundo da alma. Porém, a noite caiu e eu estava pensativo no que havia ocorrido naquele riacho. Durante o jantar, a minha vista foi ficando turva e eu via um vulto ao lado da porta do meu quarto. Durante toda a madrugada, eu via e sentia a presença de alguém dentro do quarto. Eu tive pesadelos horríveis. Em um desses sonhos, um homem se aproximava de mim na cama e o mesmo dizia: ela vive falando que eu não presto nem para vir te buscar. Agora eu estou aqui. Você já pode vir comigo. Ao amanhecer o dia, eu contei sobre o meu pesadelo para minha mãe, que me mandou chamar um benzedor que morava na vizinhança. O senhor Januário me benzeu e disse: essa menina está acompanhada. Tem uma coisa aqui no quarto perturbando ela. Porém, eu não irei mexer com isso, porque eu não tenho mais idade para aguentar essa força maligna. De vez em quando eu incorporo esse espírito, principalmente quando vou a cemitérios, presídios, motel ou hospital. Há épocas, principalmente na quaresma, que eu não tenho um minuto de sossego, que nem de dia e nem de noite. A minha vida e a vida de toda a família continua a mesma. O mesmo sofrimento, a mesma miséria, a mesma discórdia dentro de casa. Minha mãe nunca mudou de atitude e antes dela morrer, praguejou a todos, até mesmo ao padre que veio lhe trazer a extrema unção contra a sua vontade. Enquanto eu escrevo esse relato, eu vejo a sombra desse homem bem na minha frente e ouço ele me chamando para ir com ele. Quem será esse espírito trevoso que me acompanha? Recentemente procurei um terreiro de Umbanda que me explicaram que existem 4 tipos de espíritos obsessores: o espírito aflito, o perdido, o obsessor e o vampiro. O espírito perdido é aquele que desencarnou, mas não está aceitando a sua morte, ainda está confuso. O espírito aflito é aquele que quer ajudar todo mundo, quer avisar que morreu, quer arranjar dinheiro para sua família que deixou e ele não tem paz e acaba perturbando a paz dos que ficaram na vida material. O espírito obsessor é aquele que fica à espreita, aguardando sua energia ficar baixa para induzir a fumar, roubar, matar, beber e usar drogas. Já o espírito vampiro é aquele que suga a nossa energia, nos causa desânimo, cansaço, dor de cabeça, náuseas e até depressão. Também fui orientado para evitar a frequentar por um bom tempo cemitérios, presídios, motéis e hospitais. Vamos explicar os porquês. Bom, vamos começar pelo cemitério. O cemitério é porque este local, além de todas as almas perdidas e confusas, também é repleto de obsessores e bestiais. Ademais, há energias de corpos em decomposição e almas que se alimentam dessa energia. Por que não os presídios? Porque é um local lotado de obsessores de vícios que perturbam os outros presos. O motel é porque é um local carregado de obsessores espirituais que se alimentam da energia produzida no ato sexual.
E o hospital é porque naquele local tem muita energia de tristeza, melancolia, sofrimento e dor, que deixarão a minha energia ainda mais baixa e vulnerável. Eu não sei que espírito é esse que me perturba. Apenas peço que, se puderem me ajudar, orem muito por mim, porque até o momento só apareceram em meu caminho pessoas que me cobraram muito caro para quebrar essa maldição que a minha mãe lançou sobre mim. Bom, pessoal, esse foi o meu relato. Eu desejo a vocês uma ótima noite.